E o governo quer mapear delegações de países que ainda enfrentam dificuldades com logística e hospedagem para participar da COP30. O evento vai acontecer em novembro, em Belém do Pará. E o Matheus Dias é quem chega agora novamente no nosso Fast News com mais informações a respeito disso. Tem algumas delegações que já estão encontrando muitas dificuldades, não é isso, Matheus? Para encontrar, inclusive, hospedagem. Explica pra gente. Pois é, Koba. Boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. Esses problemas, então, ainda acontecem há menos de 3 meses da realização da COP30 em Belém, no Pará. Está marcado para acontecer no dia 10 de novembro, então a Conferência de Mudanças Climáticas da ONU. Só que muitos problemas aconteceram desde que o anúncio da cidade-sede foi feito, da capital do estado do Pará foi realizado. Então, muitas hospedagens ou ficaram esgotadas ou aumentaram muito o preço. Delegações de vários países têm reclamado à ONU, reclamaram ao Brasil que os preços dos hotéis têm subido exponencialmente e mesmo assim a cidade não tem capacidade para atender as 50 mil pessoas que são esperadas nesse evento, né? O Brasil recebeu reclamações, fizeram até desde o início lá, algumas delegações de outros países pediram que a cidade fosse mudada, mas a organização da COP30 já disse que não há mais tempo hábil para mudar a cidade-sede da COP30. Isso porque desde o início também, o Brasil em conversas com a ONU, eles tiveram essa ideia de fazer em Belém por ser literalmente na porta da Amazônia, né, Koba? E nada melhor do que discutir sustentabilidade da natureza, sustentabilidade climática na porta de uma das maiores florestas e mais sustentáveis florestas do planeta. Só que para isso dar certo, o governo precisa driblar então esses problemas financeiros. Realmente estão muito caros os hotéis na cidade de Belém e muitas vezes eles também não têm capacidade de acomodar 50 mil pessoas, por mais que o governo tenha feito uma conta de que são 53 mil leitos disponíveis na cidade. Já que o pedido então de mudança da cidade-sede não foi acatado pela COP30, os países, as delegações de outros países fizeram 47 reclamações à ONU. Foi uma carta enviada já ao Brasil. O Brasil então vai ter que se reunir com a ONU depois de 2 adiamentos. Pelos próximos dias, provavelmente essa reunião vai acontecer para explicar os motivos e tentar esclarecer o porquê, o mantimento de Belém como cidade-sede e como driblar esses problemas. O Brasil segue confiante, o governo brasileiro, ao que dizem pessoas do ramo ali, pessoas próximas a Brasília, próximas ao governo federal, dizem que o governo pensa em algumas alternativas, como cruzeiros para viagens, o uso de locais como Airbnbs, né? Casas que são alugadas pelo Airbnb para que as pessoas que venham para a COP30 consigam participar e também ainda aluguel de casas que estão no programa Minha Casa Minha Vida. Eles acham que esses 3 meios, essas 3 frentes podem ajudar a sanar um pouco, a diminuir os problemas causados pelos hotéis, mas ao mesmo tempo o governo investiga por que houve esse aumento exponencial nos preços, se há alguma fraude ou algum crime contra a economia, viu, Koba? Tá ótimo. Muito obrigado, Matheus Dias, por todas essas informações. Por aqui, deixa eu chamar o João Belucci. João, a situação da COP30 em relação à dificuldade de hospedagem é tão grande que mais de 25 países já haviam pedido uma alteração, uma solução em relação a isso, porque não estão conseguindo encontrar locais para hospedagem. Alguns motéis foram transformados em hotéis, inclusive com mudança de nome, especialmente para a COP30, e subiram o preço mais de 15 vezes o valor do dia a dia lá em Belém do Pará. Algumas outras delegações, chamou atenção, por exemplo, o presidente da Áustria, que simplesmente cancelou. Falou, não vou, porque a gente não tem orçamento para esse abuso que está sendo praticado em relação aos preços. E aí os assuntos que eram para repercutir em relação à COP30, que são assuntos do meio ambiente, transição energética, mudanças climáticas, sustentabilidade, ficam em segundo, terceiro plano, porque o grande assunto da COP30 se tornou o abuso que tem sido praticado e a falta de estrutura para receber essas delegações. João. Pois é, Colbert, a gente observa quando o Brasil vai receber algum grande evento, infelizmente acaba sendo muito comum esse excesso de críticas, muitas corretas, algumas excessivas. Vamos lembrar, antes do Brasil receber a Copa do Mundo de 2014, nós tínhamos aqui no Brasil um movimento Não Vai Ter Copa. Por onde você andava aqui em São Paulo, tinha faixas e cartazes, não vai ter Copa, e a Copa evidentemente teve. Para uma cidade da estrutura de Belém, que não é comparável às maiores capitais do Brasil, é
o que a cidade objetiva é ter o chamado legado de um evento desse tamanho, como ocorre em cidades que recebem grandes eventos. E não dá para alegar que foi tão cedo assim, né? Já anunciou a COP30 faz bastante tempo. A ideia por trás seria, olha, vamos fazer bem aqui na região amazônica, em Belém. E, evidentemente, agora o mundo começa a entender que não havia uma infraestrutura necessária e que, ao que tudo indica, as obras ou o planejamento não foi o mais adequado. Os preços dispararam, há sempre essa linha tênue entre o livre mercado, de aumento do preço conforme a demanda, e uma conduta até criminosa, né, de uma elevação excessiva, como a gente tem observado aí na internet. E é importante frisar, Kobayashi, que a crítica à infraestrutura de Belém não é uma crítica ao povo belenense, como muita gente tem tratado, é uma crítica à infraestrutura da cidade que não comporta o tamanho que a COP30 tomou. O que eu sinto falta, na verdade, na COP30, além da infraestrutura, é o convite para pessoas que muitas vezes se contrapõem às principais teses que são defendidas na COP30. Aí sim se operaria, de fato, a democracia com pessoas que concordam, pessoas que não, pessoas que discordam das principais teses e quais as medidas, as políticas públicas que serão adotadas. Seria mais nesse sentido adotar pessoas que contrapõem algumas das teses e das soluções adotadas para aí sim se operar o que se chama de democracia, Kobayashi.